Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar o conceito de estruturas duplamente encadeadas e vamos ver também como representar uma lista duplamente encadeada computacionalmente. Nas aulas anteriores, a gente estudou as estruturas simplesmente encadeadas. Então, a gente viu as diversas estruturas simplesmente encadeadas que a gente tem. Uma outra maneira da gente trabalhar com alocação encadeada é através das estruturas duplamente encadeadas. Então, a gente tem aí essa outra forma de usar a alocação encadeada. A alocação duplamente encadeada ela tem algumas diferenças, tá, com relação à simplesmente encadeada. Então, a alocação duplamente encadeada ela tem menor complexidade nos algoritmos de manipulação. Então, assim, a gente tem uma facilidade maior na hora de implementar os algoritmos de manipulação dessa lista, porque a gente vai ver que a gente tem uma referência a mais, né, que vai nos trazer essa facilidade. A gente tem um maior controle da estrutura. Então, por a gente ter aí mais referências, a gente tem como controlar e gerenciar melhor essa estrutura. A gente tem também um maior consumo de memória, tá? Então, tem esse ponto também, porque como a gente vai ter aí mais estruturas de referências, a gente vai consumir mais memória para manter essas informações. E a gente tem a necessidade de gerenciar mais ligações para manter as estruturas. Então, isso às vezes dá um trabalho maior, porque a gente tem mais ligações, conexões que a gente tem que estar atualizando, mais referências que a gente tem que estar atualizando para deixar a lista sempre funcional e atualizada, né, para deixar a estrutura, né, qualquer estrutura duplamente encadeada. Então, essas aí são as diferenças, né, elementares. E a diferença básica, né, a diferença elementar entre a estrutura simplesmente encadeada e a estrutura duplamente encadeada é que, ao invés da gente ter em cada nó apenas a referência que diz quem é o próximo nó, a gente agora vai ter uma outra referência que demarca quem é o nó anterior. Então, agora a gente vai ter uma referência para o próximo nó e vai ter também uma outra referência, uma segunda referência para o nó anterior. Então, cada nó da nossa estrutura vai agora ter aí um campo, né, que aponta para o nó posterior e um outro campo que aponta para o nó anterior. Então, essa é a diferença elementar. Claro que isso vai implicar em diferenças na implementação das operações. Vamos começar falando então das listas duplamente encadeadas. Tá? Então, nós vamos agora, né, ver como que a gente faz a representação de uma lista duplamente encadeada. Tá? Vale lembrar, como a gente já viu, para fazer a representação de uma lista, a gente vai nada mais do que usar uma referência para o primeiro nó dessa lista. Então, a gente, na verdade, tem que definir a representação dos nós, tá? Tem que representar um nó, cada nó que vai compor essa lista. Então, a gente precisa criar uma estrutura que represente um nó de lista duplamente encadeada. Tá? E esse nó, naturalmente, vai ser diferente, né? Essa representação de nó vai ser diferente das que a gente viu nas estruturas simplesmente encadeadas, tá? Porque a gente tem essa informação a mais para o nó anterior. Então, a ideia é essa. A gente vai criar uma representação para o nó, né? E, através dessa representação, através de uma referência para a instância do primeiro nó, a gente representa a nossa lista. Então, vamos ver como que a gente faz, né, a representação computacional de um nó e, consequentemente, como que a gente faz a representação de uma lista duplamente encadeada.
Bom, pessoal, então antes de mais nada, vamos definir a diretiva ifndef, né, na nossa biblioteca para evitar que ela seja incluída em duplicidade, caso existam dois includes para ela no mesmo programa. Então, ifndef lista duplamente encadeada, define lista duplamente encadeada em def. Beleza, uma vez que a gente já criou essas diretivas, vamos incluir agora as bibliotecas que a gente vai precisar usar. Então, a stdlib e a stdio. Ok, agora sim nós vamos definir o nosso tipo para representar um nó de uma lista duplamente encadeada. Então vamos definir aqui typedef struct nó duplamente encadeado, nó duplamente encadeado. Então esse typedef é para a gente poder, né, se referir ao underline nó duplamente encadeado como só nó duplamente encadeado, né, nó underline dupl underline enc. A gente vai precisar disso porque a gente vai trabalhar com um tipo recursivo. Agora sim a gente vai definir a estrutura que representa o nosso nó duplamente encadeado. Então, naturalmente, a gente vai precisar de um campo para guardar o elemento, né? Lembrando que aqui eu estou trabalhando com uma lista de inteiros, então é um campo do tipo int, mas se fosse outro tipo, uma lista de char, né, de caracteres, bastava colocar char aqui, uma lista de float, botaria float aqui, enfim. Uma lista de uma struct que eu tenho, pessoa, uma lista de pessoas que é uma outra struct, coloco pessoa aqui, enfim, eu coloco o tipo que eu quiser. Claro que no caso de tipos compostos, né, a gente tem aí algumas considerações, né, quando a gente for comparar, a gente tem algumas implicações, tem que fazer algumas operações a mais aí na hora de comparar tipos e também na hora de ler e exibir, né, mas o resto é igual, né? Não tem muita coisa que muda além disso. Então aqui a gente vai trabalhar com um int e nós vamos ter agora, né, uma referência para o próximo nó, né? Então cada nó da nossa estrutura vai ter uma referência, né, um ponteiro para o nó seguinte e também um outro ponteiro para o nó anterior. Tá? Então agora a nossa estrutura ela muda, né, com relação a que a gente tinha visto e vem vendo até então, porque ela já não tem somente o ponteiro para o nó seguinte, ela tem também um ponteiro para o nó anterior. Isso permite que a gente faça, né, o caminho de ida e de volta. É uma mão dupla. Então essa é a definição aí do nosso nó para uma lista duplamente encadeada. Então a gente vai ter o nosso elemento e vai ter dois ponteiros, um para o próximo nó e outro para o nó anterior. Bom, uma vez que a gente definiu, né, o nosso tipo para representar um nó, agora a gente vai definir a nossa lista. Como vocês sabem, já mencionei, a nossa lista nada mais é do que uma referência para o primeiro nó dela. Então, é apenas aí um ponteiro para o primeiro nó da lista. Então, se ela é uma referência a um ponteiro, basta a gente definir ela como um ponteiro para um nó duplamente encadeado. Ok? E definimos aí o nosso tipo e a nossa lista. Vamos testar, ver se a gente não tem nenhum erro de sintaxe.
Executando aqui. Ok, executou direitinho, nenhum erro de sintaxe. Beleza, pessoal? Então é assim que a gente representa, né, um nó e, consequentemente, né, uma lista aqui em cima, ó, duplamente encadeada. E a nossa aula se encerra por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí o conceito das estruturas duplamente encadeadas e entendido também como que a gente representa, né, uma lista duplamente encadeada em memória. Revisem o conceito, né, se tiverem dúvidas, vejam novamente a aula para que fique tudo muito bem esclarecido e entendido. Pratiquem aí, criem a representação no computador de vocês, porque a gente vai trabalhar com ela nas próximas aulas. Um grande abraço a todos e até a próxima.